Tá, então aqui só para documentar o que eu fiz aqui, como é que funcionam os contratos ali, né? Eles funcionam assim, cara. Eles funcionam baseado em mensagens, tá? Então, quando a gente pensa o JSON, quando você faz um fetch, você está enviando com um fetch de post, né? Você está enviando um JSON. Então, isso ele chama de mensagem. Essa mensagem ela pode ser de dois tipos, né? Escrita ou leitura. Então, sempre ela tem que chegar no entry point, que está no contrato, como se fosse a API. Ele vai bater no entry point, se for escrita o redondo aqui, né? Se for leitura o quadrado aqui. Quando essa mensagem entra, o conteúdo da mensagem vai definir qual tipo de escrita, mas a chamada vai definir se é uma execução ou uma query, ou seja, uma escrita ou leitura. Então eu vou fazer uma chamada para adicionar um dado, então eu vou chamar um execution, né? Passando a mensagem de execução, ou se for uma query, eu vou passar uma mensagem de query chamando a função de query, certo? Quando essa mensagem chega no entry point, ele vai direcionar, obviamente, né? Só tem duas direções, executar ou ler, né? E aí, no caso, quando você cai nesse execution, ele vai ver, qual tipo de execução que vai ser. Aqui eu dei um exemplo de CRUD, né? Vai ser um create, update ou delete, que são funções que executam no banco, né? Que escrevem. E aí, isso vai estar contido dentro da própria mensagem, porque isso é a mensagem, né? Então, eu vou fazer uma chamada na função execute, passando uma mensagem de create, e ele vai entender e vai cair aqui. E aí vai executar uma escrita dentro do banco, que vai ser meu estado. Ou o contrário, vai ser uma leitura. E aí, obviamente, vai ser uma mensagem do tipo get by ID. Essa é a mensagem, vai ser chamada na função de query, vai cair nessa leitura aqui e ele vai consultar no banco. Tá? E aí eu tenho uma resposta que eu devolvo ali dentro. Dentro da resposta já tem contido algumas informações, não só o dado de retorno, que volta a ser realizado, tem que ser realizado ali, mas também eventos, né, que eu posso executar ali dentro. Funções de leitura não podem comunicar com outro contrato, então sempre tem que ser uma função de escrita, mas aí é outra história. Para uma função de execução, a gente tem dois parâmetros, quer dizer, um parâmetro, né, que seria o deep smooth, ou seja, as dependências mutáveis. E para uma função de leitura, a gente vai ter só as dependências, que não são mutáveis. Os dois vão receber o parâmetro env, que é um parâmetro que ele vai te dar o ambiente, né? A altura do bloco, quem está enviando, quem está chamando, no caso, o endereço do contrato que está recebendo, obviamente é o seu, e entre outros. Esse deep smooth é onde vai ter, basicamente, o logado estado, o ponteiro para o estado que você quer modificar. No query não tem modificação, então só vai ter esse ponteiro. Esse é o conceitual aqui que eu entendi até agora. Então no código fica assim, ó. Então vamos aqui, ó. Primeiro a gente vai começar pelo estado, né? Então eu tenho um estado aqui simples, que é um contador, né? Um struct aqui, né? Um objeto que tem um número e tem o dono do número, certo? Então tem esse struct aqui, esse JSON, e ele está salvo lá na chave, no ponteiro state, tá? Então esse item new aqui é do tipo item, que é uma constante, isso aqui vira um ponteiro na memória, tá? Então eu tenho um ponteiro que vai para esse cara aqui, certo? É do tipo item, beleza? Então ele é uma storage key com um tipo de dado específico lá dentro. E o state aqui no caso é esse cara aqui, né? Perfeito? Perfeito. Então agora eu vou montar uma mensagem. Aqui eu tenho alguns tipos de mensagem, como eu falei. Eu tenho a mensagem de instanciação, que é a chamada, os dados que você vai jogar no construtor, só que não é passando como parâmetro, eu encapsulo ele como uma mensagem, exatamente como o JSON, né? Eu chamo de instantiate message. E aqui eu também tenho uma mensagem de execução, tá? Execute message, que ela pode ser ou, lembra que eu falei que na chamada do entry point de execução você vai dizer qual que é a execução que você quer. Então aqui eu estou dizendo, ó, vai ser uma chamada de increment, vou chamar a função increment, ou vai ser a reset, que eu vou resetar, e aqui eu já estou passando esse parâmetro aqui dentro. Tá? Isso aqui é um enum, né? E aqui no caso é um enum de structs. E aqui eu tenho, espero que eu não esteja falando alto. E aqui tem uma chamada de query, né? Então essa aqui eu sei que ele vai bater lá nas funções de leitura, mas especificamente das funções de leitura eu quero essa função, get count, né, que é o número que eu estou buscando lá. E aqui eu tenho a minha mensagem de resposta, que ela sempre vai ser uma resposta do tipo count.
Se você tivesse outro tipo de resposta, você teria que, né, colocar ela, definir isso daqui aqui. Aí aqui eu vou ter um erro, que é um tipo de mensagem também, né? Então, tem uma organização aqui, mas eu tenho dois tipos desse erro, que é o enum, né? Eu tenho o tipo std, que vai me devolver ali um erro padrão, ou um erro específico da minha aplicação que é o não autorizado. Ponto. E aqui eu tenho um contrato e aqui vem a ideia que eu pensei, que eu acho que isso aqui é um contrato aqui, já template já que o pessoal fornece. Eu acho que a organização dele não tá boa. E eu acho que eu acordei o neném. Tá, então eu modifiquei algumas coisas aqui, ó. Então ficou mais enxuto, né? Agora tá com 55 linhas, ficou menor. E aqui a gente só tem o entry point mesmo. Acho que faz sentido. Então a gente tem instantiate, execute query aqui. Tá? E joguei tudo aqui em low level, né? Então se você entrar aqui no execute, ó, você tem a função aqui, tá separado. Você tem o módulo aqui, né? Que tá criando ali os módulos. E tá todo mundo aqui. Eu também troquei os testes para cá, porque tava cheio de teste aqui no front. O que é isso aqui? Contract error. Ele tá usando aqui de alguma forma, eu não entendi muito bem porque ele tá usando isso aqui, mas tudo bem. Então ficou mais simples, ó. Eu rodei os testes, ele tá tudo funcionando. Então legal, eu consegui entender aqui, eu acho, o roteiro. Então é esse aqui que é o cara, ó. Cadê? Ih, me perdi. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui que é o negócio. Então, eu não consigo rabiscar aqui, talvez, né? Acho que eu consigo. Então o cara vai mandar mensagem, que não é com esse aqui que risca, esse aqui. O cara manda mensagem, vai bater no entry point, ele vai ver se é pro execution, então ele vai lá naquela função que vai estar no low level, no create, e através dela ele salva no banco que tem que salvar. E se não, se for uma query, né? Se for uma query que ele vem por aqui, ó, ele acessa ali a função que ele quer acessar e aí ele tem um retorno dele ali, certo? E ficar atento nesses parâmetros aqui que eu tenho que passar, ó. Que no caso aqui são esses caras aqui, ó. Que o execution ele vai me dar as dependências mutáveis, o ambiente, a message info, que é parecido ali com a questão do ambiente, né? E a mensagem em si. E o query vai dar um diferente, que vai ser as dependências sem a mutabilidade. Essa dependência aqui, ó, se você dar uma olhada, ele vai me trazer o storage API e um query. Isso aqui eu não estou ligado o que é. O message, como eu falei antes, né? Info, vai trazer quem tá chamando e se ele está colocando dinheiro ou não. O env vai me trazer esses dados aqui que são legais, ó, do bloco da transação e do contrato. Do bloco, acho que são os mais legais aqui, que a gente tem a altura do bloco, o tempo dele, a cadeia dele, né? O contrato vai ter só o endereço, como está aqui embaixo. E a info eu já mostrei. E o execute message a gente que faz ele, né? Qual que é o tipo dele. No caso, você vê que ele é um enum de structs que a gente tem que criar ali dentro. E esses itens que ele vai ter dentro do struct ali são os parâmetros, que na verdade é o JSON que a gente está chamando. Então, você vê que ele está encodando ali o ABI, né? Junto com a REST API, junto com o JSON, tudo nesse cara só aqui, ó. Tem uma abordagem diferente. E é isso. Vou fazer o RC20 aqui. Então, voltando aqui. Por quê, né? Se você ver aqui, ó. Vou simplificar aqui para explicar. Então, você tem aqui algumas funções dentro do contrato, como eu expliquei. Você tem aqui, esse aqui é o entry point, tá vendo? Todos esses caras que tem aqui entry point são entry point. Então, você tem o instantiate, que é o construtor, é a primeira chamada que você vai fazer, e você geralmente coloca alguma regrinha aqui para dizer que ele é o cara que está iniciando as coisas. E não pode ser chamado de novo, beleza. Então, aqui é o entry point de escrita, como eu falei antes. Aí aqui eu tenho outro entry point de execução e um de query, certo? Então, aqui, ó, eu vou receber alguns parâmetros, eu vou dar um match para ver qual tipo de mensagem que é, e eu vou chamar as funções correspondentes para poder fazer a execução do que tem que ser executado. Aqui na query é a mesma ideia. Diferente nesse caso aqui só tenho uma função, né, que é getCount, e estou fazendo a mesma ideia aqui, tá?
Diferença aqui que eu já tô fazendo já a conversão do retorno dessa função já para devolver a mensagem já diretamente. E aí o que pega aqui que nos outros contratos eu vi também é porque como isso aqui é uma camada de ou seja, isso aqui é API, pô. Isso aqui é a camada de API. E ele já jogou os módulos aqui, ó, das funções aqui dentro, nesse mesmo arquivo, né? Só que acaba embaralhando. Então eu tenho aqui, ó, o entry point, certo? Na função execute, eu recebo uma dependência mutável que eu posso modificar. Recebo o ambiente, nesse caso eu não estou usando, por isso ele está com esse underline aqui. Recebo a informação da mensagem e recebo também a própria mensagem. No caso aqui eu tô dizendo que essa mensagem aqui vai ser do tipo mensagem de execução, né? Execute message. E eu estou esperando que essa mensagem seja ou, como a gente viu antes que ela é um enum, ou ela vai ser do tipo increment sem nada, ou ela vai ser do tipo reset e vai me dar uma informação ali dentro. E aí eu já vou chamar a execução aqui no próximo passo, ó. Né? Se ela for do tipo increment, eu chamo a função increment e passo as deps, ou seja, que é a própria dependência do contrato que pode ser mutável, que nesse caso é o storage. Que aqui está o ponteiro para o storage no final do dia. Quando a gente vai lá na função, ó, enfim, né, quando a gente vai descobrir qual que é a execução que tem que ser feita, eu vou entrar dentro de um módulo desse, e aí eu vou ter a execução, né, já de baixo nível aqui. Então eu recebo uma dependência mutável, eu vou lá no state, que é aquele ponteiro que eu tenho, que já mostrei antes, eu vou dar o update nesse ponteiro, e eu vou dar o update, né, vou atualizar para quê? Para onde? Eu vou passar o deep storage aqui, ou seja, aqui eu estou passando efetivamente o storage. Então eu tenho um ponteiro que me dá para onde as coisas vão, e estou passando aqui o storage onde está linkado, e passo uma função. Então você vê que ele é esse update aqui é uma função de alto nível, né? Alto nível? Alta ordem. E aí ele recebe uma função também, surgiu aqui. E essa função ela tem um estado mutável, e esse estado eu sei que ele tem um count, porque foi o tipo do estado que eu modifiquei lá antes, já vou explicar esse caso. Eu vou adicionar e dou um OK aqui, retornando o estado atual aqui para voltar, no caso, né? Eu vou retornar isso daqui para ninguém, porque não tem retorno. E aqui eu dou um OK, que esse aqui é efetivamente o retorno, né? Então veja, quando eu fiz lá o meu ponteiro, eu estou dizendo que ele é do tipo state, né? E o meu state, ele tem um count e tem um dono para esse count, para esse número. Então aqui eu estou recebendo esse state que está sendo passado por quem? Por esse ponteiro aqui. Então eu dou o update, jogo o storage que ele vai ter que atualizar e jogo uma função que vai executar essa atualização, basicamente, né? Então, através desse cara ele sabe onde tem que fazer as coisas. Através desse daqui, ele sabe o que ele tem que fazer com essas coisas, que no caso é pegar o count e somar mais um. Eu poderia aqui também, né? Como é um increment, no caso, eu poderia aqui fazer o seguinte, eu poderia pegar o state.owner, né? E aí eu poderia salvar o endereço de quem está chamando, né? Eu poderia pegar esse endereço por aqui, ó, por exemplo, colocar como owner, né? Vamos supor que ele vai ser um address, né? E aqui eu vou pegar esse cara. Vamos supor que tá dando erro ali no tipo, mas é só para vocês entenderem mesmo. Então aqui eu tenho essa atualização aqui, que eu vou fazer. E quem vai jogar esse cara vai ser aqui, ó. Ele tá pedindo o sender, né? Que ele vai vir da onde? Vai vir do info. Porque esse mensagem info, ó, ele tem o sender e tem a quantidade de saldo que eu tô mandando. E independente de coins, porque eu posso mandar várias moedas, né? Nessa chamada do contrato aqui. Aqui ele vai dar um erro aqui eu acho que é só de import mesmo, né? Deu um erro de import. E aqui eu já conseguiria setar, né, dentro daquele estado lá anterior. Aqui tem o reset, que é a mesma coisa que acontece antes. Obviamente que eu estou fazendo, né, uma validação, então eu vou ver. Aqui eu já pego o cara mesmo, né? Você vê que nesse caso aqui, ó, eu não peguei o owner diretamente. Eu vou desempacotar aqui dentro. Enfim, aqui já é baixo nível, a gente fica comentando sobre o baixo nível da coisa. Só que na query, a gente tem a query, mesma coisa, né? Eu vou lá acessar o baixo nível, carrego o estado, né, desse storage. Agora, quem é o ponteiro de quem? Agora eu fiquei até confuso, acho que o que eu falei antes não é tão válido assim. E eu dou retorno aqui, né, da informação que eu queria pegar. Agora, o ponto é que essa execução de baixo nível aqui da query, esse módulo query, e essa aqui da execução, eu acho que não deveria ficar aqui, tá? A gente pode espalhar ali com outros arquivos, ficaria até mais bonitinho. Um arquivo por função ia ficar bem legal. Eu vou desenhar isso ali melhor, para ter uma arquitetura melhorada aqui, já eu volto para mostrar como é que ficou.